Boletim do Big. Gente, o trem tá ficando esquisito, hein? O trem tá ficando estranho. Pois é, dia 24 de abril, um dia pra gente marcar aí no nosso caderninho, né? Um dia que realmente as coisas começaram a estremecer aqui no Brasil. Não tô falando de Covid nem nada, né, gente? Tô falando dessa treta toda da saída do Sérgio Moro do governo. Pois é, Sérgio Moro, o homem que condenou um presidente da República, que condenou, jogou na cadeia tantos e tantos mega empresários, né? Algo que a gente nunca tinha visto por aqui. Bom, ele saiu do governo e saiu atirando. A coisa foi estranha. Não sei se vocês acompanharam, imagino que sim, porque hoje só o que se fala é justamente a saída dele do governo. Até esquecer um pouco de coronavírus e tal. Bom, enfim, eu vou aqui mostrar para vocês trechos dos pronunciamentos, tanto de Moro quanto do presidente Bolsonaro, que logo em seguida ao pronunciamento de Moro fez o seu pronunciamento, rebatendo acusações que Moro fez. E acompanha. No final a gente vai tentar entender toda essa farofa toda. Eram 11 horas da manhã quando o doutor Sérgio Moro, sim, ele é doutor em Direito do Estado, começou o seu pronunciamento e começou falando sobre a sua vida profissional. Eu fui juiz federal por 22 anos, tive diversos casos criminais relevantes e desde 2014, em particular, nós tivemos a Operação Lava Jato. De acordo com Sérgio Moro, Bolsonaro aceitou que ele, Sérgio Moro, tivesse carta branca sobre o Ministério da Justiça, inclusive sobre nomeações. Final de 2018, isso é uma história um pouco repetida, eu recebi convite do então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, e fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Sérgio Moro nega que tenha exigido do então eleito presidente Bolsonaro uma cadeira no STF para assumir o Ministério da Justiça. Na ocasião, né, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição. Sérgio Moro disse que começou a ser pressionado por Bolsonaro ainda no ano passado para que fosse substituído o diretor-geral da Polícia Federal. Mas, a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Moro disse que até aceitaria a troca do comando da Polícia Federal desde que houvesse uma justificativa plausível, que segundo ele não houve. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. No entanto, que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Sérgio Moro afirmou que a saída de Valeixo da Polícia Federal se deu por motivos políticos. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Sérgio Moro disse que essa troca feita por Bolsonaro seria para poder ter acesso a informações da Polícia Federal, inclusive da inteligência da Polícia Federal, e ainda deixou muito claro que nem na era PT isso ocorria. Que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma,
o ex-presidente Luiz ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Moro disse que Valeixo chegou a expressar o desejo de sair por causa da pressão que estava recebendo, mas que isso não foi realmente o motivo da saída dele. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, né? Mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é a direção-geral da Polícia Federal. Claro que depois de tantas, né, pressões para que ele saísse, ele de fato, né, até manifestou a mim: olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma, e nós conseguimos realizar uma substituição aqui adequada. Eu sairia para uma adjudância, para outro cargo. Mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão. Moro disse que processos no STF também foram motivos para Bolsonaro exonerar o diretor-geral da Polícia Federal. O presidente também me informou que tinha preocupação, né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal, e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Moro disse que ficou surpreso pela exoneração do Valeixo e que a decisão sequer passou pela mão dele. Sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Moro disse que a escolha do diretor-geral da Polícia Federal é uma prerrogativa do presidente da República, mas que naquela conversa ele, Moro, teria carta branca para nomear inclusive o diretor-geral da Polícia Federal. E também por não concordar com a interferência política no Ministério da Justiça, ele resolveu sair. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral, desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente, e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. E vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Horas depois foi a vez de Bolsonaro fazer o pronunciamento e rebater muita coisa que Sérgio Moro falou. Bolsonaro começou dizendo que a convivência com Moro não é uma coisa fácil e que o ex-ministro tem compromisso apenas com o próprio ego e não com o país. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse: hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com seu ego e não com o Brasil. Depois de alguns minutos contando como foi a aproximação com Sérgio Moro, Bolsonaro disse que realmente deu autonomia a Sérgio Moro, mas que isso não quer dizer soberania. Presente, ao meu lado, o senhor Paulo Guedes, o homem que já havia escolhido para ser ministro da Economia. E ali traçamos alguma coisa de como ele seria tratado caso aceitasse o nosso convite para ser ministro da Justiça. Acertamos, como fiz com todos os ministros, vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. Confirmou que a indicação de Maurício Valeixo realmente
partiu de Moro, mas que, por uma lei de 2014, a prerrogativa é do presidente da República. A indicação foi do senhor Sérgio Moro, apesar de a lei de 2014 dizer que a indicação para esse cargo e a nomeação é exclusiva do senhor presidente da República. Bolsonaro também disse que estranhou o fato de a cúpula, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Federal, serem formadas por pessoas lá de Curitiba. Todos os cargos-chaves são de Curitiba, inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Lógico, me surpreendeu. Será que os melhores quadros da PF, todos estavam em Curitiba? Disse que a prerrogativa de exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, assim como qualquer outra pessoa de qualquer escalão, é do presidente da República. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que eu não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Bolsonaro disse que praticamente implorou a Sérgio Moro para que se movimentasse mais junto à Polícia Federal para que fosse apurada a tentativa de assassinato que sofreu em 2018 em Minas Gerais. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Contrariando o que Moro disse horas antes, Bolsonaro afirmou que a saída de Valeixo se deu por iniciativa do próprio diretor da Polícia Federal. E, como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro queria sair. Bolsonaro disse que sempre teve dificuldades de obter informações da Polícia Federal, que nunca interferiu na instituição e ainda acusou Moro de tirar espaço da inteligência da Polícia Federal. Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Bolsonaro afirmou que no dia 23 conversou com Moro e falou que Valeixo seria exonerado no dia seguinte, dia 24, e que o novo nome poderia vir, por exemplo, de um sorteio. O Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. O presidente disse que queria um novo delegado à frente da Polícia Federal e que esse nome não precisaria ser necessariamente indicado por ele, Bolsonaro. Falei para ele, quero um delegado, que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Bolsonaro disse que Moro até aceitaria a troca de Valeixo, mas desde que fosse depois de setembro, depois de sua indicação ao STF. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Disse que tentaria reverter a decisão de Sérgio Moro se ele tivesse ido ao Palácio do Planalto nesse dia 24 de manhã, antes do tal pronunciamento. Eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido, como foi o senhor Mandetta há poucos dias, para comunicar seu afastamento, ou para tentar a última cartada. Tem mais esses nomes aqui para o DG. O senhor concorda com algum desses ou não? E daí tomar uma providência. Bolsonaro disse que está sempre aberto ao diálogo, mas Moro preferiu marcar o pronunciamento para também acusá-lo sem fundamento. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu
que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas, que eu lamento. Para muitos, vai deslustrar a sua tão defendida biografia. As redes sociais logo reagiram a esses dois pronunciamentos, mas a reação não ficou apenas no campo digital. O partido pelo qual o presidente foi eleito, que é o PSL, entrou no próprio dia 24 com um pedido de impeachment junto ao STF com os seguintes argumentos. Falsidade ideológica por dizer que a demissão foi a pedido, ou seja, que o Bolsonaro mentiu, e que, entre aspas, notória tentativa de intervenção na Polícia Federal valendo-se das prerrogativas de chefe de Estado, com o fim de obter informações sensíveis e privilegiadas de uma instituição cuja independência deve ser pilar do Estado Democrático de Direito, havendo, inclusive, a tentativa de interferir em investigações correntes. Miguel Reale Júnior, que é jurista e um dos autores do pedido de impeachment da Dilma, diz que Bolsonaro tem que ser interditado por problemas de sanidade mental. Segundo ele, o discurso do presidente desta sexta-feira foi uma demonstração de incapacidade de conexão de ideias, no que chamou de processo megalomaníaco. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é a indicação do próprio Bolsonaro, pediu a abertura de inquérito lá no STF para apurar tudo aquilo que Moro disse naquele pronunciamento. O pedido aponta para eventual cometimento dos seguintes crimes: falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Por outro lado, o pedido diz o seguinte, que se nenhum desses crimes forem comprovados, a fala de Moro poderia ser caracterizada por falsidade ideológica. Bem, as divergências que a gente viu nos dois pronunciamentos nos dá duas alternativas, talvez três. Primeira, ou alguém está mentindo. Segunda, ou alguém cometeu um crime. Ou terceiro, os dois, Alguém mentiu e alguém cometeu o crime. E o que a gente vai ver nos próximos 7, 10 dias aí, pelo menos, é um monte de troca de acusações, provas que vão surgindo aí de vários lugares, A gente já viu aí conversas de bate-papo de WhatsApp entre o ex-ministro Sérgio Moro e a deputada Carla Zambelli. Enfim, vamos ter que aguardar e vamos ter que ter paciência e, aliás, sabedoria para que não joguemos pedra em quem não merece e nem afaguemos a cabeça errada.